Você com certeza já ouviu falar da Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais recentes da humanidade, um dos mais conhecidos. Ou não, você conhecerá agora alguns dados incríveis da Primeira Guerra Mundial. Ela durou de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Ocorreu no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, na Europa, na Ásia, na África, no Oriente Médio e costa das Américas do Norte e do Sul. Terminou com vitória aliada e também o fim dos impérios alemão, russo, otomano e austro-húngaro, criação de novos países na Europa e no Oriente Médio. Teve como participantes pelo lado aliado ou da Tríplice Entente, França, Império Britânico e Estados Unidos. Pelo lado dos impérios centrais ou Tríplice Aliança, teve como participantes a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. Os comandantes aliados foram Georges Clemenceau, da França, Jorge V, da Grã-Bretanha, Nicolau II, do Império Russo e Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. Pelo lado dos impérios centrais foram Guilherme II, do Império Alemão, Francisco José, da Áustria-Hungria e Fernando I. Lembrando que esses nomes não são os originais, são trazidos para o português. O número de baixas pelo lado aliado foi de mais de 5 milhões de pessoas. E pelo lado dos impérios centrais foram mais de 4 milhões de militares mortos. Nos civis, pelo lado aliado, foram 6 milhões de pessoas, totalizando pelo lado aliado o número de 11 milhões de mortes. E nos impérios centrais foram 4 milhões de civis, totalizando o número total de 8 milhões de pessoas, aproximadamente pelo lado dos impérios centrais. Lembrando que esse número não é exato, ele é aproximado pelo número de mortes. Alguns outros dados que eu não citei aqui. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em alianças opostas. Os aliados, que são o Reino Unido, França, Império Russo, e os impérios centrais, o alemão e o austro-húngaro. Ao final da Primeira Guerra, seria assinado o Tratado de Versalhes pela Alemanha, no dia 28 de 6 de 1919, em Paris, na França, começando a valer a partir do dia 10 de janeiro de 1920. Os signatários, ou seja, quem ia assinar o acordo, os principais, seriam o Reich alemão, o antigo Império Alemão, a Grã-Bretanha, incluindo todos os países que nela pertenciam, a França, a Itália, o Japão e os Estados Unidos. As consequências de terem assinado esse acordo: perda de território, restrição ao tamanho do exército, indenização aos prejuízos causados à guerra. Lembrando que essas consequências vão para o lado alemão. O tratado que foi quebrado por Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o meu resumo de hoje. Espero que gostem. Compartilhe com os amigos. Obrigado. Tchau.